Olá, muito boa tarde para você, meu querido internauta que nos acompanha através das nossas redes sociais. Rede Brasil Oficial é o nosso endereço no Instagram, no Facebook, também no YouTube. A você que está assistindo a este vídeo no nosso canal no YouTube, já se inscreva aí no nosso canal, hein? Curta, ative o sininho para receber as notificações. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma transmissão da Rede Brasil, a live Assunto do Dia, que todas as semanas, você sabe, temos realizado aqui esse bate-papo para difusão de conhecimento, prestação de serviços e utilidade pública através do jornalismo da Rede Brasil de Comunicação. E saiba que estamos realizando esse trabalho com muita, mas muita dedicação. E, claro, respeito a você, que com ética e profissionalismo é o nosso objetivo. Estamos trabalhando dessa forma, levando até você mais conhecimento e informações úteis para o dia a dia, de modo geral, não é? Por isso, enquanto estou falando com você, envie o link dessa transmissão aos seus amigos, familiares e colegas, talvez colegas de trabalho também, que vão sempre, com certeza, abraçar essas temáticas, né, para o dia a dia, de modo geral. Participe com os seus comentários e perguntas no nosso chat do Instagram e do Facebook. E informe seu local, seu nome, tá certo? O local onde você está falando, a sua cidade. E estaremos aqui com grande prazer mencionando o seu nome, a sua participação. E você também pode fazer isto através do nosso WhatsApp. Estou aqui atento, não é, à sua participação pelo número 0 operadora 81 979 14 35 24. Vou repetir, 0 operadora 81 979 14 35 24. Vai sempre passar aqui no rodapé para que você possa anotar e, claro, já deixe reservado aí, já deixe salvo no seu celular para você mandar a sua mensagem e participar aqui com a gente. Queridos, todos os anos, né, novos profissionais são formados e estão à disposição do mercado de trabalho. No entanto, essa crise também não facilitou em nada as coisas, não é isso? Por isso, para quem não está preparado, né, diminui as chances de conquistar e até mesmo manter sua posição no mercado de trabalho. E aproveito, né, para fazer uma pergunta para você. Responda com sinceridade. O desenvolvimento profissional faz parte de sua rotina? Sempre se aprimorando e buscando crescimento profissional? O que você está fazendo para ser um profissional melhor a cada dia? O que é preciso fazer para se destacar? Para destacar também as qualificações? Sabe como preparar um bom currículo? E na entrevista, o que falar e como se comportar? Está em busca do primeiro emprego ou mesmo quer voltar ao mercado de trabalho? E para nos ajudar a responder a estas e outras questões, estamos contando já com a participação online aqui dos nossos queridos convidados, não é? O professor Eduardo Barros, mais uma vez aqui conosco, ele que é palestrante, consultor e coach, e é professor universitário também, professor Eduardo Barros. É um prazer mais uma vez contar com a sua participação aqui com a gente. Uma boa tarde. Boa tarde, Felipe Cavalcante, boa tarde aos internautas. Boa tarde, professora Ana Olímpia. É um imenso prazer estar na presença de vocês. Felipe, você é uma pessoa admirável, um grande maestro da comunicação. E é sempre uma honra estar na sua presença, debatendo e levando para todos os que acompanham o assunto do dia, assuntos de alta relevância. Nós que agradecemos aqui a participação do nosso querido amigo Eduardo Barros e já apresentou, não é? A nossa querida amiga também, Ana Olímpia Acioli, ela que é psicóloga, palestrante, né? Tem um currículo enorme aí, com certeza vai contribuir bastante mais uma vez aqui com a gente, né? Com a Rede Brasil, com o assunto do dia. Professora Ana Olímpia, fique à vontade, boa tarde. Boa tarde Felipe, boa tarde Eduardo, boa tarde aos internautas, né? É um prazer enorme sempre aqui, né? Assuntos de importância, assuntos relevantes. Reitero o que o professor Eduardo disse, você é um ser humano adorável, um ser iluminado, e é sempre um prazer poder estar na sua presença, no seu programa, sempre que for convidado.
Olha, não façam isso comigo, senão eu vou ficar emocionado, hein? Receba um abraço carinhoso aí, né? Deus abençoe vocês, muito obrigado pela amizade de sempre, o carinho de sempre. Bom, queridos, você também pode participar e interagir com a gente, mais uma vez eu gosto de frisar isso, estou aqui atento à sua participação, né? Você pode agora já mandar a sua mensagem pelo chat aqui, né? Tá aqui os endereços na sua tela para que você possa conferir e mandar o link para os seus amigos e familiares. Gosto sempre de frisar isso aqui, porque esse assunto, como os outros que a gente aborda aqui, não é? Que nós abordamos, são de grande relevância social. Vai ajudar a outras pessoas também, tá certo? Faça isso agora e mande sua mensagem pelo chat ou pelo WhatsApp 0 operadora 81 97914 3524. Mercado de trabalho, conquistando o seu espaço, não é? E esse bate-papo de hoje vale tanto para quem está em busca do primeiro emprego ou da recolocação profissional também. Há muitas pessoas nessa situação, não é? Esse período de pandemia, não é? Houve uma situação muito complicada, que foi justamente a demissão em massa de muitas empresas, né? Por conta da crise financeira de modo geral, né? Enfim, e você com certeza vai aproveitar as dicas que vamos trazer aqui para você, tá bom? E para iniciar aqui o nosso bate-papo, não é? Eu queria já iniciar com a seguinte pergunta aqui para a doutora Ana Cioli, né? A pressão, doutora Ana, com a perda do emprego, que a gente apontou isso aqui agora, né? Ou com a possibilidade, por exemplo, de perdê-lo, pode ser muito estressante para a pessoa, com certeza, isso é um fato. Logo, manter a calma e o otimismo é uma ótima estratégia. E como fazer isso na prática, doutora Ana? Bom, tivemos um probleminha no áudio. Vamos tentar... A possibilidade... Doutora Ana, se possível, tem como repetir? Porque a gente teve um corte aí no áudio, no seu áudio. Pode ficar à vontade. Bom, tivemos um probleminha, não é? Um probleminha técnico. A gente vai tentar restabelecer contato aqui com a doutora Ana Cioli. Está me ouvindo bem, doutora Ana? Eu estou lhe ouvindo, se você está me ouvindo. Agora sim, restabeleceu aqui, não é, a internet, pronto, a transmissão. Pronto. Aí, nesse caso, qual seria a melhor resposta para as pessoas que estão nessa situação, né? Será que... Sim, pode ficar à vontade. Manter o emprego, né? Tranquilidade, fazendo o que deve, né? Assim, continuando a fazer. Agora, a ansiedade é aceitar, se por acaso não está colocado, é aceitar, é viver o dia a dia, né? Não projetar que não vai ter, não estimular essa ansiedade. Procurar nesse espaço que está desempregado, tentar se requalificar. Se requalificar, não é? Bom, tivemos ainda esse probleminha, não é? Estamos tendo essa dificuldade. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar restabelecer contato aqui. A produção vai nos informando e a gente vai continuar a conversa aqui com o professor Eduardo Barros. Eu acho que ele está me ouvindo bem, não é, professor Eduardo? Certo. Sim, estou ouvindo. Pronto, professor. Você é a professora Ana, também estou ouvindo ela bem. Tá ouvindo bem, professora? Estou ouvindo. Pronto. Então pode ficar à vontade para complementar, porque o seu áudio deu um corte aqui para a gente, mas pode ficar à vontade. Voltou agora? Tá inteiro? Voltou sim. Pode ficar à vontade. Pronto, estou dizendo assim, se tiver desempregado, procurar nesse espaço fazer cursos para se requalificar. Entendeu? Procurar desenvolver outras áreas de interesse, não ficar limitado à função que você tinha, né? Tentar ampliar o seu horizonte. É como você falou no início, o desenvolvimento profissional. Seria muito bom nesse espaço. E se está trabalhando, não ficar criando, nem imaginando, nem dando asas a essa possibilidade. Esquecer isso, você está trabalhando, você vai fazer o que vier, atender as demandas, executar suas atividades, sem ficar preocupado de se eu for demitido, porque isso gera uma tensão e você pode ter falhando, diminuindo o seu desempenho por um cenário que pode nem acontecer,
Muito bem, professora. Bom, há outro ponto também que as pessoas geralmente refletem, né, nesse período de crise, professor Eduardo Barros, que é diante da alta do desemprego, no desemprego, será que é uma boa oportunidade para algumas pessoas fazerem uma transição para uma outra área de atuação, não é? Porque tem muita gente que tem essa dúvida, será que eu preciso buscar uma outra formação profissional para deixar sempre sobre aviso, uma segunda opção, será que eu preciso de um plano B, um plano C, né? Porque a gente não sabe, não é? O dia de amanhã. Então, seria uma boa oportunidade nesse momento de crise de repensar nessa questão ou é um pouco perigoso? Eu costumo dizer que o perigoso é você ficar parado. O perigoso é a falta de ação. Verdade. O perigoso é a inércia. Né? A nossa vida, ela é dinâmica, ela é veloz, ela foi feita para o movimento. Então, a gente não pode parar de maneira nenhuma. Dentro desse contexto, até pegando, né, um link com a explicação da professora Ana Olímpia, nós estamos inseridos, além de, né, ainda no processo de uma pandemia, nós estamos inseridos numa quarta revolução industrial que traz como advento principal a inclusão da tecnologia e da robótica nos ambientes organizacionais. A inteligência artificial vem cada vez mais se ampliando e tomando postos de trabalho que antes eram somente, exclusivamente de seres humanos. Então, qual é a dica que nós podemos passar? Primeiro, não se desesperar, obviamente, tá certo? A professora Ana Olímpia foi muito feliz, né, em todas as colocações sábias que ela faz, não se desesperar, né? Tem uma frase do Tony Robbins, um grande coach norte-americano, que eu gosto muito de repetir, e ele diz assim: não são as suas condições, sim as suas decisões que definem o destino. Não são as suas condições, e sim as suas decisões. Às vezes a gente tem decisões. Muito da zona de conforto. Fica muito acomodado nela. Eu nunca vi ninguém na zona de conforto. Nós temos Ele está cortando um pouco, professor Eduardo. Professor Eduardo? Se você estiver inserido em uma dessas. Professor Eduardo, está cortando um pouco o seu áudio. Não sei porque, eu acho que talvez seja a transmissão à internet, alguma coisa. A gente não entendeu as últimas palavras que o senhor falou anteriormente. Estava falando em cima da frase do Tony Robbins. Sim. Não sei se deu para vocês acompanharem. Eu também estou ouvindo minha voz dando retorno e picotando. Isso mesmo, está cortando um pouco. Não sei se é possível a gente restabelecer. Produção, fique à vontade aí, porque já... Em 1 minuto, Pronto, vamos tentar restabelecer aqui. Enquanto isso, eu quero agradecer aqui a todos que estão conosco, não é? Através do Facebook também, não é? Um abraço especial a todos os nossos queridos que estão mandando, inclusive, mensagens para a gente aqui. Eu queria só mandar uma mensagem aqui, né, para os nossos queridos Aline, lá de Surubim, não é, que está acompanhando o assunto do dia. A Jerusa, que mandou aqui já uma mensagem para a gente. Daqui a pouquinho a gente vai ler aqui, é uma dúvida, não é, dela. Também o Tertuliano, lá de Caruaru, mandando aqui uma mensagem para a gente, né? Eu estou vendo que o assunto é bem interessante, né? As pessoas gostaram, né? É o caso aqui do Wellington, também de Garaçu, né? Que mandou uma mensagem aqui para a gente, compartilhando da sua necessidade aqui, não é? Muito obrigado, Wellington. E obrigado aqui também pelo elogio, tá bom? A Bruna Gomes, lá do Cabo de Santo Agostinho, também mandou mensagem aqui para a gente. Um abraço especial ao Caio Niel, lá de Vitória do Espírito Santo. Obrigado aí, Caio, pela audiência. O Heitor Costa, de Camaragibe. A Georgina, né? Georgina Gurgel, lá de Petrolina, também com a gente. O Claudionor Silva, lá de Paulo Afonso, na Bahia. Também o Pedro Fabiano, lá de Patos, na Paraíba. E também a Sofia Lucena,
Sofia Lucena, de Sergipe. Muito obrigado aí pela audiência e pela participação de vocês aqui. Recebi esses WhatsApps aqui também, né, dessas pessoas. A Kátia também, que está acompanhando a gente lá de Surubim também, não é? A Aline, a Kátia. Obrigado aí pela audiência de todos. Não sei se já restabelecemos contato, não é, produção? Já? Pronto. Estão me ouvindo bem, né, professor Eduardo e professora Ana? Estão me ouvindo bem? Sim. Pronto, sim, perfeito. Estou. Perfeito. O professor Eduardo Barros estava complementando, né, trazendo essa frase e fazendo a sua reflexão. Pode ficar à vontade, professor Eduardo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, agora sim. Perfeito. Felipe? Perfeito, professor. Sem o picote que estava picotando antes. Isso, verdade. Pode ficar à vontade. Então, assim, quando você me fez o convite, eu comecei a pensar em algumas estratégias, né? Porque esse seu programa, o Assunto do Dia, é um programa de utilidade pública. Então, eu sempre penso em como contribuir da melhor maneira possível para ajudar os seus, né, internautas que acompanham o seu programa. Eu já estou vendo aí que você está ficando um homem internacional, né? Eita! Tem gente de todas as regiões do Brasil e até fora do país. Eita, né? lá! Então você, né, mediante a sua belíssima condução do programa, você vai atraindo inúmeras pessoas. Então eu pensei em basicamente 3 estratégias que nós, inseridos dentro desse contexto de desemprego, desse contexto de 4ª Revolução Industrial, nesse contexto de pandemia e de todas as outras crises que estão à nossa volta, né? Nós estamos vivenciando aí várias crises. Então, para o profissional do futuro, o que fazer? Então, primeira estratégia, ler livros e estudar. Então, quantos livros você lê por mês ou por ano? Como é que anda a tua leitura? Então, já posso fazer algumas indicações aqui. Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. Certo? Então, faz uma leitura nesse livro. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Dale Carnegie. Inteligência Emocional, Daniel Goleman. Né? Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que busca, através da leitura, da pesquisa, da imersão, do aprofundamento, você tem acervo. Você tem competência para se comunicar. O problema é que as pessoas querem, por exemplo, fazer no improviso. E aí no improviso não acontece nada. Então, a primeira estratégia para você que quer se tornar um profissional competitivo nesse mercado tão concorrido, do qual nós estamos fazendo parte, comece, se você não tem o hábito, comece a criar o bom hábito da leitura. Ler livros. Eu citei aqui 3, né? Mas, assim, existe um chorrilho enorme de livros que você pode utilizar para o seu crescimento pessoal e profissional. Né? Outra coisa que eu coloquei, eventos presenciais e online, palestras, cursos, minicursos, imersões. Como é que anda a tua participação nesses eventos? Porque cada evento desse pode contribuir de maneira significativa para o seu crescimento profissional. Né? As pessoas não querem, por exemplo, fazer muito esforço. Todo mundo quer ter sucesso, mas o sucesso tem um preço. Mas nem todo mundo paga o preço do sucesso. Verdade, né? verdade. Então, se tem um evento, por exemplo, na tua cidade, vai lá, participa, assiste. Hoje, com o advento da internet, né, e de canais, né, que nós temos à nossa disposição de graça, você tem gente boa dando aula sobre qualquer assunto. Qualquer tema, você pode se aprofundar, você pode buscar, você pode, entendeu? Procurar profissionais específicos da área para você angariar conhecimento e ser mais competitivo nesse mercado. Perfeito. E a terceira estratégia que eu coloquei é procurar apoio. Procurar apoio de profissionais, como mentores, coaches, psicólogos, consultores, compreendeu? Então, se você tem condições, por exemplo, de ter um profissional desse do seu lado,
né? É interessante que você tenha, para que ele ajude você a atingir a alta performance. Porque hoje, só quem está performando na alta é que está com as melhores vagas. Verdade. É que estão conseguindo os melhores empregos. Então, nunca parar de estudar, continuar lendo, estudando, se aprofundando. O conhecimento humano na Terra dobra a cada ano. Né? Então, você fez um curso ano passado, se já passou um ano, é possível que esse conteúdo já tenha sido ultrapassado. Conteúdos novos entraram numa nova grade curricular e você está desatualizado. Né? Perfeito. A segunda opção é participar de eventos, procurar se informar, cursos, palestras, minicursos. Né? Ontem mesmo eu estava apresentando um curso sobre liderança em tempos de crise. Então, as pessoas precisam sempre estar oxigenando conhecimento na sua mente, para se tornarem profissionais mais gabaritados e capacitados. Perfeito, Né? perfeito. E, por fim, procurar um apoio. E aí, para fechar essa ideia, eu faço aqui uma frase de um coach norte-americano, que foi o guru do Tony Robbins, o Jim Rohn, que ele diz que você, eu, qualquer um de nós somos a média das 5 pessoas que nos rodeia. Então, quem está ao seu lado? Quais foram as pessoas que você escolheu para estar junto? Se você quer voar como águias, esteja perto das águias. Perfeito. Excelente reflexão, viu, professor Eduardo Barros? Bom, temos aqui, não é, como eu falei, as participações, eu vou privilegiar essas participações aqui, não é? É o caso do Claudionor Silva, lá de Paulo Afonso, na Bahia. Ele disse aqui: Felipe, que bom tê-lo de volta no assunto do dia. Fico feliz. Esse programa é muito bom. A gente aprende bastante. Lembro que assistia sempre quando morava em Pernambuco. Adorava te assistir na TV quase todos os dias. Obrigado aqui, Claudionor. Ele diz ainda: atualmente moro em Paulo Afonso e trabalho numa grande empresa. Estou há 6 anos aqui e muito feliz e motivado. Sei que a motivação é tudo. Mas o que as empresas podem fazer para manter a motivação dos empregados? Obrigado, Claudionor, né? E também aqui pelo carinho, tá bom? Obrigado mesmo. Um abraço especial a todos lá de Paulo Afonso. Vou encaminhar essa participação aqui para a doutora Ana, para ela também orientar aqui o Claudionor, responder a ele sobre essa questão da motivação dos empregados na organização. É uma pergunta bem interessante, porque, assim, às vezes as empresas, elas contratam, né, fazem uma seleção boa, mas ela não consegue reter o colaborador, ela não retém o seu associado. Por quê? Porque às vezes ela tem a ideia falsa, né? Ela tem uma crença que é o salário que vai manter o empregado, né? É o colaborador, o funcionário. Não é. O salário é o 4º motivo de permanência na empresa, infelizmente, né? Quer dizer, às vezes as pessoas ficam até surpresas com isso, mas não é. Claro que ninguém vai ser hipócrita para dizer que o salário não é bom. A remuneração é o que faz mover a economia, é o que faz mover a sua vida. Você faz tudo a partir daquilo que você ganha. Mas a primeira grande motivo que faz o indivíduo permanecer é a autorrealização. A motivação que como é o nome dele, Felipe, do rapaz? Deixa eu ver aqui, é o Claudionor Silva. O Claudionor. A motivação que o Claudionor falou, que ele estava motivado, é a segunda. A primeira é a autorrealização. É aquilo que você se sente bem fazendo. É você se sentir realizado por estar agregando à sociedade algo que você tem como seu. Então, você ter a possibilidade de trabalhar para a sociedade, essa é a autorrealização pessoal. Você fica bem com essa doação que você faz. Esse é o primeiro motivo de permanência na empresa. O segundo é a motivação, que é a automotivação. Não existe motivação de fora para dentro. A motivação é de dentro para fora. Então, essa empresa agrega para ele valores para o pessoal, que batem, né, que combinam, que coadunam com aquele pensamento que ele quer. Então, essa empresa tem produtos ou serviços ou ideais, aí é onde entra a missão, a visão e o valor, né? A missão, a visão que você tem, que faz com que você permaneça lá. Perfeito. A terceira é a segurança,
né, que a empresa tem. E a quarta, e que fica variando, essa segurança vai dar o quê? A segurança que a empresa passa é treinando, oferecendo treinamentos, oferecendo planos de carreiras, oferecendo participação, às vezes promoções horizontais, não precisa ser uma promoção vertical, mas talvez a transferência de uma cidade para outra. Então, isso mexe e a pessoa fica mais se sentindo valorizado. Tanto a empresa o valoriza, como a empresa o percebe. Uhum. Ele não é apenas um número ao lado de uma ficha no setor de RH, no setor da departamento pessoal. Ele é um indivíduo. Então, ele vê a necessidade, a avaliação de desempenho, que o colaborador seja ouvido particularmente. Então, no fato de agregar, então é sempre nisso, autorrealização, eu sentir que eu estou trabalhando, que eu estou produzindo e ajudando a sociedade. A minha motivação, a automotivação, aquilo que me faz lutar, essa empresa me dá aquela vontade. O terceiro, desenvolvimento pessoal e profissional. E o quarto, o salário, que também tem que estar contente. Eu acho que quando a empresa percebe isso, ela vai reter esse funcionário, ela vai reter esse colaborador por muito tempo. E outra proposta que ele venha receber no mercado, embora o salário seja maior, eu já tenho casos mesmo relatados, casos que eu vejo mesmo, que eu acompanho, da pessoa declinar da oferta simplesmente pela qualidade, pelo acolhimento e pelo desenvolvimento que ele tem na empresa a qual trabalha, né? Não a outra que fez a proposta. Muito bem. E já uma série de pesquisas, né, que fizeram acerca dessa questão da motivação nas organizações e mostrou de fato que o salário não é tudo, não é? Não está no topo dessa escolha do profissional, do colaborador. Não é isso, professor Eduardo Barros? Sim, sem dúvida nenhuma. A professora foi muito feliz. Eu estava, na fala da professora Ana Olímpia, eu estava pensando assim, algumas empresas, né, que nós conhecemos, referência internacional, no cenário internacional. E eu chego à conclusão do seguinte, por trás de toda grande empresa existe uma grande equipe. Por trás de toda grande empresa existe uma grande equipe, que é, muitas vezes, responsabilidade da empresa fazer com que essa equipe cresça. Nós estamos, né, nesse universo de palestras, empresas, algumas atitudes são tomadas quando a equipe... Professor Eduardo, me permita, professor, está cortando aí o seu áudio, a gente está tendo aquele probleminha, eu acho que é a internet, não sei, não é? Está tendo esse probleminha. O senhor consegue me escutar bem? O sinal aqui da minha internet está legal. Está legal? Professora, está me ouvindo bem? Estou. Está me ouvindo bem? Ouvindo bem. Estava ouvindo bem o professor Eduardo? Estamos com esse probleminha, não é? Esse probleminha de internet, de transmissão, mas eu quero aqui tentar ver se a gente consegue restabelecer contato com eles, não é isso? Estão me ouvindo bem, né, professor Eduardo e professora Ana? Sim. Você está me ouvindo bem, Felipe? Agora sim. Estava cortando um pouco, não é, o seu áudio. Professor Eduardo, pode ficar à vontade para complementar a sua fala. Eu estava ouvindo a fala da professora Ana agora, picotando. Não é isso? Essas coisas parece que têm vida própria, né? É verdade, infelizmente, não é? É a questão da internet de modo geral, né? O tráfego de dados e tudo mais. Mas eu quero, rapidamente, para a gente tentar ver se a gente consegue restabelecer, a produção está tentando ver aqui o que é que pode ser feito, não é? Eu quero só mandar algumas saudações especiais, né, àqueles que estão conosco, acompanhando aqui a gente. É o caso da Helenilda Lima, aqui mesmo, não é? Da região metropolitana, no caso de Palmarelo, em Paulista, está acompanhando a gente. Helenilda Lima, muito obrigado pela audiência. O Wilson Samuel Albuquerque, de Joaquim Nabuco, aqui de Pernambuco, acompanhando também, obrigado pela audiência.
O Israel Ribeiro, agradecendo aqui também a audiência do Israel, a Elisandra Romero, que é de São José dos Campos. Eu acho que deve ser São Paulo, né? São Paulo, né? Mas agradecendo a você aqui, viu, Elisandra Romero? Obrigado pela audiência. Ao Walter Lacerda também acompanhando aqui e nos assistindo, não é? Mandou aqui uma mensagem. Muito obrigado, Walter. Também aos queridos que estão acompanhando a gente através do Instagram. A Vivi Rodrigues, o Milson, Cristiano Udarnik, Gesiel Araújo, Milena, a da Sandra Ribeiro, Josefa Maria, a Daviana Silva, Gui Soares, Ana Noronha Duarte, Luau, acho que é Luau, né? Lu Albuquerque, desculpe, a Keilinha Nascimento, a Carla Paloma e aos demais que aqui estão também acompanhando a gente, a Paty Oliva, né, que está aqui chegando agora, e a Maria Cláudia também acompanhando a gente pelas redes sociais. Você pode mandar a sua mensagem para a gente, só lembrando, 0 operadora 81 97914 3524 é o nosso WhatsApp e também pelo chat aqui do Instagram e do Facebook, tá bom? Vou ficar aqui atento à sua participação. E temos outras pessoas aqui também trazendo perguntas e agradecendo aqui também a interação de vocês, tá? Mas eu queria ouvir novamente o professor Eduardo Barros, que estava refletindo, né, trazendo uma reflexão para concluir o seu raciocínio, professor Eduardo. Eu tinha falado a frase, né, que por trás de toda grande empresa tem uma grande equipe. Uhum. Vocês me escutam bem? Sim, sim, verdade. Pronto. Sim, sim. Então, acredito que dá para continuar. Então, observando até algumas matérias que foram disponibilizadas na mídia, de uma maneira geral, né, de grandes empresas como o Facebook, Google, a Microsoft, a Apple e tantas outras gigantes, né, grandiosas empresas da atualidade, o que nós observamos? Observamos um ambiente onde, de maneira consciente ou inconsciente, os CEOs, os gestores dessas empresas, procurando transformar o clima num clima de felicidade. Não sei se a professora Olímpia também compartilha dessa minha opinião. Né? Uhum. Então, essas grandes empresas, elas influenciam num clima de maneira positiva para que os funcionários se sintam bem e, se sentindo bem no ambiente corporativo, entreguem mais e melhor. Perfeito. Porque o principal capital de qualquer empresa, de qualquer negócio, não é o capital financeiro, é o capital humano. O capital financeiro é decorrência do que o humano faz. E, em consequência disso, os resultados chegam. Então, trabalhar o clima, trabalhar as relações interpessoais, né, que na sua grande maioria das empresas, por onde passei trabalhando ou fazendo algum tipo de serviço, algum tipo de mentoria ou consultoria, nós observamos muita hostilidade, muita maldade, muita perversidade mesmo nas relações interpessoais. Então, imagine você convivendo 8 horas, uma carga horária geralmente, né, do trabalhador no Brasil, 8 horas diárias, 40 ou 44 horas semanais. Imagine você trabalhando com quem você não gosta, convivendo com quem você detesta, numa empresa em que você odeia e às vezes ainda ganhando pouco. Quer dizer, é um clima que fica insustentável e as pessoas vão adoecendo. E os resultados, consequentemente, vão caindo. Então, a reflexão que eu faço em cima da pergunta que foi formulada e da participação da professora, a feliz participação da professora Ana Olímpia, né, é que as empresas pudessem ter esse olhar para o ser humano e entender que o principal capital que toda empresa tem são os humanos. É o capital humano que faz parte da mesa. Muito bem, professor Capital Eduardo. financeiro é decorrência. Muito bem, perfeita reflexão, né?
Perfeito. Eu compartilho da sua reflexão perfeitamente. Vejo que é dessa forma que as coisas devem funcionar. Até porque trabalhamos com seres humanos, né? Então, a gente sabe já da complexidade que existe na mente de cada um, né? Então, é importante ter uma boa relação, né? Um clima organizacional sadio, positivo, para que a produtividade aconteça de fato, né? O que se espera, por exemplo, se produzir, a grosso modo, 2%, vai se produzir 4, 5, 6 e olhe lá, né? Vai chegar no ápice aí, porque as pessoas vão ser motivadas a produzirem mais. Bom, eu quero só mencionar outras participações aqui, que chegaram muitas, hein? Chegaram muitas perguntas. Vamos tentar aqui elucidar essas perguntas. É o caso também do Wellington. Ele diz aqui, ó, ele é de Igaraçu, daqui mesmo de Pernambuco. Ele diz: sou técnico em mecânica industrial e logística. Passei anos trabalhando em várias indústrias em muitos estados e até fui encarregado de várias empresas. Hoje tenho meu próprio negócio. Eu estou com 52 anos de idade e quero voltar a ter um emprego formal, mas me sinto velho para conseguir emprego. Será que ainda tenho chances? Aqui o Wellington de Igaraçu. Será que ele tem chances, doutora Ana Olímpia, professor Eduardo Barros? É o caso dele aqui. Há muita gente nessa situação, hein? Pense que não, mas tem muita gente se achando velho. Ele diz aqui que tem 52 anos, eu acho ele super novo, viu? Obrigado aí, Wellington, por ter compartilhado dessa mensagem aí, tá certo? Professora Ana. Sim. Um bom viés, um bom assunto levantado, um bom tema. É o seguinte: hoje as empresas, elas dão, pela aposentadoria ter sido postergada, então você veja, ele com 52 anos, ele ainda tem quase 15 anos aí, né? Um pouquinho mais, para a aposentadoria. Então, essa aposentadoria, ele tem o direito a, né? Hoje em dia, um homem e uma mulher de 70 anos estão em pleno vapor, com as suas capacidades, tudo, eles estão produtivos demais, né? Tanto que você veja que até no setor público agora não é mais 70 anos que se sai, é 75. Então, vai aumentando. Então, com 52 anos, ele pode e deve voltar, porque as empresas estão precisando também de pessoas com experiência. Porque o que é que a gente vê hoje, né? Você veja, a taxa de emprego hoje, ela está em 10,5%. É a taxa hoje, né? A taxa mais baixa desde 2015 para esse período. Nós temos hoje 11 milhões, né, e 800 mil pessoas desempregadas. Mas existem vagas, a gente vê. O que é que está faltando? Qualificação. Foi muito bom. O que é que está faltando também? Experiência. Foi perfeita essa sua colocação, professor. Experiência também. Foi perfeita a sua colocação, até porque, me permita abrir um parêntese aqui, para justamente já responder uma outra situação aqui. O Tertuliano, de Caruaru, professora Ana, ele diz aqui, ele é empresário, ele disse: eu sou empresário e tenho dificuldade de encontrar bons perfis para formar meu time. Falta instrução e nas entrevistas ficam nervosos, não me passam confiança. O que preciso, o que prefiro não contratar, ele diz. Às vezes me pergunto se estou sendo muito carrasco, no entanto, confesso que sou exigente mesmo, mas hoje prefiro contar com as indicações dos meus funcionários de confiança. Será que estou certo? Ele pergunta aqui, o Tertuliano de Caruaru. Obrigado, Tertuliano, por ter compartilhado, né, da sua experiência conosco, tá certo? Nesse caso, ele pergunta se está certo ou não. Olha, veja só, a indicação é positiva, mas que ele não deixe de fazer a sua seleção. Uma coisa que a gente tem que ver é que muitas vezes a gente contrata o profissional, mas a gente não quer contratar o homem. Contrata profissional, mas não quer contratar a mulher. Ele não vai entrar ali só com a expertise profissional dele. Ele vai entrar também com o caráter, ele vai entrar também com o valor, com a ética, com as escolhas de vida, entendeu? Os princípios morais. Então, ele só aceitando a indicação, ele vai pegar só uma máquina. Né? Se a pessoa viesse só o profissional, ótimo. O que é que a seleção, o que é que a entrevista faz? Principalmente a avaliação psicológica. O que é que ela faz? Ela vai dar ali a entrevista, a dinâmica de grupo. Né? Se não quer contratar um psicólogo para fazer, faça uma dinâmica de grupo. O profissional de RH, ele trabalha também com a dinâmica de grupo. Na dinâmica de grupo, você vai ver o quê? Conduta, você vai ver postura, você vai ver as
aspecto de liderança, você vai ver de simulação, a pessoa fica mais à vontade e você percebe tudo isso, o caminho, os valores, gesticulação, a maneira, se ela procura um consenso, se ela lida com conflitos, se ela quer aparecer. Eu digo que hoje tem muita gente querendo ser chefe, mas pouca gente quer ser índio. Existe uma forçação de barra para todo mundo ser líder. Às vezes não precisa de tanto líder, precisa de alguém que trabalhe como equipe. É feito o professor Eduardo Barros falou. Atrás de uma grande empresa tem uma grande equipe. Mas se você botar 10 líderes e ninguém que chegue num consenso, se você jogar 10 líderes, você não faz uma equipe com 10 líderes. Então você tem que trabalhar cada perfil. Então tem que ter aquela pessoa do consenso, a pessoa que distribua a tarefa, a pessoa que escute, a pessoa que capte, a pessoa que estude, a pessoa que eduque, a pessoa que treine. Então, tem várias características, e essa característica você só vê na seleção efetiva, ou através de testes psicológicos, ou através da dinâmica de grupo, ou de várias entrevistas. Então, o nosso empresário, ele não estaria certo nem errado. A indicação é válida, claro, mas ele não pode só pegar a indicação e botar, porque ele tem que ver exatamente a seleção do pessoal. Às vezes não é nem a competência profissional dele, a expertise, é passar limpo o caráter da pessoa, passar limpo a postura dela, como ela se coloca na sociedade. Perfeito. Né? Porque você não vai querer colocar uma pessoa vil dentro da sua empresa. Pode ser um grande amigo de um colega seu, mas ele pode ter posturas que não compactuam com a missão, com a visão e com os valores da sua empresa. E isso você só vai ver se esses valores batem se você selecionar. Uma coisa que eu sempre falo com quem vai entrevistar é: você tem que fazer o dever de casa. Se você olha uma empresa, você tem que perceber a missão, o valor e a visão da empresa. Se a visão dela bater com a sua, se a missão dela bater com o seu, né, sua, e o valor bater com o seu, vocês podem interagir. Se não, não adianta. Perfeito. Eu digo que tanto a empresa seleciona o colaborador, como o colaborador seleciona a empresa. Bom, muito boa explicação aqui da professora Ana, da doutora Ana. Bom, eu tenho duas perguntas aqui, vou mencioná-las de uma vez, vou repassar aqui para o professor Eduardo Barros tentar responder. É o caso da Bruna Gomes, do Cabo de Santo Agostinho, aqui mesmo de Pernambuco, disse que tem 19 anos e gostaria de saber o que deve colocar no seu currículo e o que não deve colocar. Estou buscando o meu segundo emprego, ela diz aqui, não é? A participação da Bruna. E uma outra participação aqui também, o Caio Niel, lá de Vitória, no Espírito Santo. O texto é grande aqui, mas eu vou tentar resumir. Me saí bem em algumas entrevistas de emprego e trabalhei em boas empresas, mas ainda há um grande interesse, na verdade ele disse, nutro grande interesse em trabalhar na empresa de meus sonhos, mas nunca consegui entrar, porque não me dei bem em 3 entrevistas que participei nela. Quero saber... qual o erro que eu devo ter cometido? Eu não sei, mas o que não deve se falar numa entrevista de emprego? E nas dinâmicas, que erros não podemos cometer? Né? E no caso, essa pessoa pede aqui para a doutora Ana responder. Obrigado, Caio, pela participação, tá certo? No caso aqui, o Bruno, não é? A Bruna, que falou aqui sobre a questão do que não colocar no currículo, vou pedir para o doutor Eduardo Barros responder. E também fica à vontade, né? Tanto o Eduardo Barros como a doutora Ana podem responder essa pergunta aqui do Caio também. Quer que eu comece com a professora? Não, fica à vontade, professor, para responder essa questão do currículo, né? Que a Bruna mandou aqui para a gente. Pronto, eu vou começar e como a gente está fazendo um bate-bola... Isso, né, fica à vontade, fica à vontade. Colocações e a professora complementa com a sua expertise. Fica à vontade. O senhor me permite, assim, complementar alguma coisa? E claro, também fica à vontade para agregar também a minha fala, tá? A senhora é muito mais experiente do que eu nessa área. Absolutamente. Então, o que eu diria de pronto, assim, de bate-pronto para essa internauta, como é o nome dela? A Bruna Gomes, aqui do Cabo, e ao Caio Niel, que foi sobre a questão das entrevistas de emprego, lá de Vitória do Espírito Santo. Só essas duas perguntas aí daria um programa inteiro, só para a gente trabalhar esses dois conteúdos. Mas, de imediato, eu diria para a Bruna que ela tivesse cuidado, acho que a professora Ana Olímpia vai concordar comigo, com os erros de português. E são inúmeros, as pessoas não revisam. Então,
você já começa sendo reprovado pelo seu português. Exatamente. Compreende? Então, muito cuidado com o que você escreve e muito cuidado. Bom, cortou um pouquinho, professor Eduardo? Não, né? Sou professor também de comunicação e oratória. Oi. Cortou um pouquinho. O senhor disse muito cuidado com... Aí cortou. Pode continuar dessa parte. Bom, tivemos um probleminha. Eu não estou ouvindo o Felipe também. Doutora Ana. Felipe, você está me ouvindo? Ah, sim. Pois não, pode ficar à vontade, professor, que caiu aqui seu áudio, não é? Pode complementar. O senhor disse muito cuidado com... Falou sobre a questão da língua portuguesa, não é? Ter cuidado com a grafia, com o que escrever no currículo, não é? E Exatamente. O senhor ia complementando algo. Pode ficar à vontade. Exatamente. Então, assim, muito cuidado com a sua comunicação como um todo. A sua comunicação escrita, e aí isso vai para a Bruna, e a sua comunicação falada, e aí vai para o... Caio. Rapaz que fez a pergunta. Caio, isso, né? Isso. Que fez a pergunta. Então, comunicação é tudo. Comunicação é tudo. Então, a forma como você escreve o seu currículo, se ele detém muitos erros de português, por exemplo, se você não teve o cuidado e o critério de fazer uma revisão, se você não se acha competente, não pediu para ninguém fazer essa revisão e mandou esse currículo de qualquer jeito, consequentemente, o avaliador, quando pegar esse currículo, ele já vai de imediato reprovar essa pessoa. Porque eu preciso de uma pessoa que resolva problemas e não me traga problemas. Então, essa pessoa vai passar e-mails para clientes. Essa pessoa vai atender clientes, né? Vai fazer o trabalho de atendimento. Essa pessoa vai estar constantemente tendo a necessidade de negociar com fornecedores. Ela vai também estar falando com pessoas de outras empresas. Como vai ficar a repercussão da nossa empresa se eu tenho um funcionário que não escreve corretamente o português e não fala corretamente o português? Então, muito cuidado com a sua comunicação. A segunda dica que eu daria é cuidado com o que você coloca no papel, porque papel aceita tudo. Não é verdade? O que eu escrever, o papel vai aceitar. Papel em branco, colocando. Né? Agora, o papel em branco, o que eu colocar lá, ele vai aceitar. Agora, eu sou tão bom quanto aquilo que eu coloquei no papel? Porque quando eu sou chamado para uma entrevista, eu tenho que provar que eu sou aquilo. Isso. Quando eu chego lá. Então, só um exemplo assim, né? Para a gente ir direto ao ponto. Eu coloco lá que, por exemplo, eu domino o inglês fluente, um outro idioma. E chego lá, de repente, me dou, né, numa saia justa, onde o avaliador começa a entrevista falando um idioma que eu disse que era fluente. E eu não falo. Eu sei um inglês intermediário. Isso. Estou fora? Estou fora. Eu disse uma coisa no currículo e na prática é outra. O que geralmente eu digo para os meus alunos? Surpreenda as expectativas superando aquilo que você colocou no papel. O que você colocou no papel já tem que ser atrativo para quem está avaliando, para quem está selecionando. Então, esse candidato aqui é um forte concorrente. Chama atenção. E ele chegando lá, ele tem que provar que ele é aquilo. Pelo menos que ele é aquilo. A qualidade dele cumpriu as expectativas do avaliador. De preferência superior àquilo que ele colocou no papel. Professor, me permita só um complemento. É o seguinte, hoje em dia está se usando muito, né? Ultimamente vem se usando muito. Os currículos quase todos são enviados online, né? Eles são enviados virtualmente. Então, a gente sempre trabalha, existem duas maneiras de currículo. O currículo tradicional e o currículo criativo, que a gente chama. O currículo criativo, esse currículo que muda o design, né? Eu já recebi currículos redondos. Currículo dentro de uma bola, currículos redondos, cheio de para que isso? Existem inúmeras empresas que trabalham na seleção do currículo, já com as expertises necessárias, que elas usam softwares, elas usam robôs. Então, se você não faz um currículo definido nessas duas coisas, então, primeiro, o currículo é feito para cada empresa, quiçá para cada vaga.
Uma coisa que tem que vir em destaque no currículo é o seu nome. O seu nome tem que vir, você pode colocar até, ou se trabalha muito com azul, com branco. Uma fonte diferenciada, um formato diferenciado, né? Tá? Mas assim, não tão cheguei também, ou né? então o seu nome azul. Então ele tem que trabalhar com esses dois tipos, ele tem que ver se ele vai ser, depende da vaga. Se for uma empresa que tem uma pegada mais criativa, mais moderna, ele pode fazer um currículo mais criativo, não que seja eliminatório. Mas se ele vai se candidatar a uma empresa que tem um perfil tradicional, ele trabalhe sempre no currículo tradicional. E outra coisa, o que tem que estar em evidência é o nome dele. Ele coloca o nome, depois ele vai colocar alguns dados pessoais, coloca a data do nascimento. Depois ele vai trabalhar com o quê? Se ele já sabe a vaga, uma pretensão salarial, ele já coloca a pretensão salarial. Foto é optativo, pode colocar ou não, depende da pessoa. É interessante colocar, né? Porque já ajuda o perfil, mas tem gente que não gosta de colocar para não se expor, mas não é trato de eliminatório, o currículo é que vai. Depois ele tem que entrar com o objetivo que ele quer. É se vender um pouco, aí onde entra o marketing. Então ele tem que dar aquela vendida nele, ele tem que se vender um pouquinho. Aí depois ele entra, não adianta botar empresa, por exemplo, uma empresa que eu trabalhei em 2000, hoje estamos em 2022. Então ele coloca os últimos 3, 4 anos, né? E ele coloca 2 ou 3 atividades, porque aí entra exatamente na fala do professor. Lá ele vai surpreender. Se ele tiver espaço, ele vai surpreender. Então, o que é que ele tem que fazer no início? Pegar a descrição da vaga. Ele vai lá, entra no LinkedIn, entra no site e pega a descrição da vaga. Por isso é interessante que quando as empresas ofereçam a vaga no mercado, ela descreva a vaga, descreva o perfil, descreva o que ela quer. Porque aí ele pega a descrição das vagas, ele olha para a vida dele profissional e ele vê se ele se encaixa ali. Então, no currículo dele, ele vai colocar aquelas expertises. Ele não precisa colocar que ele é fluente em russo, não precisa. Isso aí é para no momento de entrevista, mas ele tem que se enquadrar na descrição da vaga. Se ele tiver 3 dos pontos, geralmente uma descrição de vaga tem 5 a 6 pontos. Se ele se encaixa em 3, ele já está dentro do perfil da vaga e já pode ser chamado para uma segunda entrevista. Então, ele coloca isso. Descreveu a vaga, 2 ou 3 atividades, o restante está inerente. Então, ele colocou isso pronto embaixo. Fecha com o agradecimento, alguma coisa, ok, referência. Currículo é documento. Currículo é documento. Você está dizendo que aquilo é você. Então, assim, agora, é muito interessante ele fazer, se é um currículo criativo, não seja criativo demais, não peque pelo excesso. Isso. Se seja tradicional, não bote um currículo de 5 páginas. Seja sucinto e objetivo. A empresa quer solução de problema. Ela não está contratando só você, ela está contratando a tua habilidade em resolver o problema. Então, você tem que mostrar naquela folha de papel, ou talvez para o software, para aquele robozinho que vai ler o teu currículo no LinkedIn, em AP RH, ou qualquer outro site, ele vai ler se você bate com a expertise que ele está oferecendo. Então, você tem que destacar isso. Perfeito. Entendeu? Aí sim, depois disso entra toda essa fala, mas o currículo tem que ser, é uma venda, você está se vendendo. Então você tem que ser sucinto, objetivo e dar um enfoque justamente naquela tua qualidade que você acha que vai agregar àquela empresa. Foi até excelente a fala aqui da professora, que já respondeu, inclusive, aqui uma pergunta da Georgina Gurgel, lá de Petrolina, não é? Ô, Georgina, estamos morando no mesmo lugar, Olha, Georgina. Também estou em Petrolina. É longe, hein? Tá longe, mas aí é uma terra muito boa, viu? Um abraço especial a todos lá de Petrolina, né? Eu amei, eu fui acho que umas 3 vezes em Petrolina, amei. Minha família é da Bahia, né? Então, eu passo ali sempre por Felipe, Petrolina ali. Vem aqui para tomarmos um café. Poxa, vou tomar, viu? Vou lá para aperrear vocês aí para tomar um cafezinho. Com certeza. O professor Eduardo também, vai ser um prazer imenso. Vindo por aqui, venha para cá. Vamos fazer aí um grupo para poder tomar um cafezinho lá em Petrolina, viu? Tô brincando. Sim, a cidade maravilhosa.
Mandar um abraço especial para o nosso querido Felipe Dantas também, não é? E a pergunta aqui da Georgina Gugel foi sobre o uso do LinkedIn, não é? Ela disse aqui, Felipe, será que ainda ter formações, ainda precisam ter mais formações? Eu já tenho várias formações, mas eu me preocupo também em colocar isso no LinkedIn, como devo usar da melhor forma, não é? Ela perguntou aqui. Bom, também tem outras participações, mas me informaram, né? A produção nos informou que o tempo realmente foi embora e a gente vai tentar ler aqui outras mensagens e a gente vai tentar concluir, não é, com os nossos convidados também aqui respondendo, tá certo? A Sofia Lucena, lá de Sergipe, olha, longe, né? Como crescer dentro do ambiente profissional de forma ética e responsável? Foi a pergunta dela aqui. Também tem uma outra pessoa aqui, o Pedro Fabiano, de Patos, na Paraíba. Trabalhei mais de 20 anos numa mesma empresa, numa única empresa, uma multinacional aqui da região. Fui supervisor, mas com uma eventual mudança de liderança, terminei sendo desligado. Já se passaram 8 meses da minha saída. Há 2 semanas, meu antigo chefe me indicou para uma vaga na empresa que ele está trabalhando atualmente. Que dicas vocês podem me dar para que eu consiga me consolidar na empresa? Que ações posso fazer para me destacar? Está aqui o Pedro Fabiano, também a Sofia Lucena que participou, não é? Vou pedir para o professor, não é, Eduardo Barros responder aqui e a professora Ana também pode complementar e daí pode deixar também as considerações finais. Fique à vontade. Vou tentar resumir, né, de maneira sucinta o que a professora Ana Olímpia colocou, que todos nós somos contratados para resolver problemas e encantar clientes. Se você se encaixa nesse perfil e tem o sentimento de pertencimento do negócio, como se aquele negócio fosse seu, isso vai agradar os olhos do gestor, do CEO, do diretor, do dono do negócio. Porque ele te contrata para você resolver problemas. Eu não vejo outra coisa. Então não leve problemas. Resolva problemas e encante clientes. E claro, sempre procurando se alinhar com a missão, a visão e os valores do negócio. Se você está alinhado com esses pressupostos, você está no caminho certo para ficar nesse negócio por muito tempo. Muito bem, professor. Professor Eduardo Barros, o tempo realmente foi embora e eu quero agradecê-lo, não é, pela participação, por ter atendido muito gentilmente aqui o nosso convite, mais uma vez aqui da Rede Brasil. Pode deixar as considerações finais, meu amigo. Falar de um tema desse em um curto espaço de tempo é querer medir o sol com fita métrica. É verdade. É querer medir o sol com fita métrica. É impossível, né? E logo trazendo quem? Uma expert, né, em seleções, em treinamentos, uma palestrante, uma psicóloga renomada. Meu amigo, você devia fazer um programa só com ela. Mas é sempre uma grata satisfação, uma grande gratidão estar na sua presença, Felipe, que é um maestro da comunicação, conduz esse programa de maneira majestosa e traz uma contribuição significativa para a sociedade. Então, sempre que você me chamar, estarei presente e à disposição para contribuir com um pouquinho do meu conhecimento para a sociedade pernambucana, para a sociedade nordestina, para a sociedade nacional e internacional, porque você tem um programa que já é referência em outros países. Ô, meu amigo, obrigado pelo carinho de sempre, viu? Olha, não sou tudo isso aí não, mas a gente está tentando se esforçar para fazer uma coisa melhor a cada dia, né? O seu currículo foi aprovado. Eita! Meu amigo, um abraço especial. Foi muito bom tê-lo aqui conosco mais uma vez. Tenha aí um excelente final de semana e também um feriado também abençoado, tá bom? Um abraço especial. Estamos à distância, mas sinta-se abraçado. O senhor já recebeu outros abraços meus aqui, então receba aí esse abraço também. Professora Ana Olímpia, não é? Foi mais uma vez um grande prazer tê-la aqui com a gente. Pode ficar à vontade com as considerações finais. Felipe, eu agradeço, faço minhas palavras de professor Eduardo Barros, falar sobre um assunto desse. Deixo aqui a sugestão para fazermos outro sobre o mesmo tema. E a gente entrar mais, abordar mais, né? Aprofundar mais, né? Aprofundar mais, inclusive sobre
entrevistas dinâmicas, né? Empresas que teve até e uma coisa que eu quero dizer é que a generosidade, a energia, a positividade do professor Eduardo Barros é algo contagiante, né? Reconfortante, é verdade, contagiante. Reconfortante, contagiante. Ele deixa a gente leve, ele parece, sabe aquela propaganda, aquela mensagem de bom dia que você recebe às vezes de manhã, que era tudo que você precisava ouvir? Pronto, ele tem esse poder. É realmente encantador, né? A gente brinca assim, mas é encantador, é muito bonito, é muito bom ver como você leva a vida, né? Como você sorri frente à vida, porque a vida não é fácil não, vida tem seu, né? É verdade, nós temos já anos de caminhada, né? Embora você seja muito moço ainda, mas continuar com essa leveza, com esse bom humor, com essa generosidade, é fantástico de se ver. Eu agradeço muito, faço a mesma coisa de Felipe, um currículo não é tudo isso não, mas a generosidade, né, a leveza que ele passa, ele tira o peso, fica uma coisa maravilhosa, é muito bom. Fiquei muito feliz hoje em fazer esse bate-bola, né? Temos que nos encontrar mais vezes, sim. Com certeza, professora. Tivemos um probleminha no áudio, não foi? Da professora, isso, produção? Mas, olha, sintam-se abraçados, meus queridos amigos, não é? Tanto a professora Ana Olímpia Scioli, como também ao professor Eduardo Barros, mais uma vez aqui com a gente. Um abraço especial para vocês e a você também que esteve com a gente, não é? Nessa companhia maravilhosa. É muito bom sempre contar com a sua audiência. Lembrando que temos um novo encontro marcado, se Deus assim nos permitir, na próxima semana, hein? E lembre-se, difundir e debater o conhecimento é de suma importância para implantar a justiça social no país. Um abraço para você, um excelente final de semana e até a próxima.